Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nardelli, professor de Administração Geral para Concursos. No vídeo de hoje a gente vai resolver a prova do eixo 1, bloco 6 do Concurso Nacional Unificado 2024, questões de Administração Geral, evidente. Pessoal, antes de mais nada, me coloca à disposição aí nas redes sociais, se você ainda não me segue, enfim, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo para ajudar e me coloca à disposição ali no Instagram, enfim, no que você precisar, se estiver prestando concurso aí, precisando de dica, enfim, estou aí para ajudar. Começando então, bloco 6, questões da prova específica da tarde, eixo 1. Primeira questão de gestão de projetos. O gráfico a seguir apresenta o impacto de variáveis ao longo do tempo de ciclo de vida de um projeto. Lembra, o teu projeto nasce, cresce, desenvolve e morre. E nesse ciclo de vida, ele tem algumas informações padronizadas, né, gerais. Por exemplo, a relação do risco e do custo das mudanças. A bem da verdade, essa questão é de puramente análise do gráfico. Ele trouxe o gráfico. Às vezes, as bancas não trazem o gráfico, tá? E aí fica mais difícil de resolver. Mas lembra, ó, esse gráfico aqui trouxe também no slide com um pouquinho mais de informação depois para você olhar com calma. Voltando. No teu projeto, risco é incerteza. É algo que você não domina. Portanto, pode ser uma oportunidade ou uma ameaça. E o risco ele tem probabilidade e impacto para acontecer, né? Caso ele ocorra, né? O impacto e a probabilidade de ocorrer. Se risco é incerteza, é lógico que é maior no início do teu projeto. Por quê? Porque tudo é mais incerto. À medida que você vai executando o teu projeto e as entregas são feitas, vai reduzindo esse risco, essa incerteza. Por quê? Porque o teu projeto, ao final, não vai ter mais risco. Ah, Rafael, mas e se o risco ocorrer? Bom, ele não deixa mais, ele deixa de ser risco e passa a ser uma certeza. Ele ocorreu, é um fato passado, afundado. Por outro lado, custo de mudança, pensa numa construção de um prédio. Eu estou construindo um prédio de 10 andares voltados para lá, para Nordeste. Enquanto o engenheiro civil ainda está desenhando o projeto, fazendo a parte dos projetos arquitetônicos, né, de fundação, vamos supor que eu queira mudar o meu projeto para pegar melhor o sol e mudar para Noroeste. Enquanto não foi feito nada ainda, dá tempo de mudar. Dá tempo assim, o custo é menor. Eu só vou ter que refazer os cálculos, refazer o desenho. Agora, imagina que eu queira mudar a orientação do meu prédio quando eu já tiver construído o nono andar, só falta o 10º andar construir. Para eu mudar, eu vou ter que desmanchar todo o projeto e reconstruir todo o projeto. O custo de mudança explode. Ele aumenta exponencialmente à medida que o trabalho é executado. Pegou a ideia? Ok. Quando o custo de mudança for muito alto, é sinal que as partes interessadas do projeto pouco poderão afetar, porque o projeto já está construído, o custo é muito alto para mudar, entendeu? Então, essa relação, sempre o risco vai diminuindo e o custo de mudança tende ao infinito aqui. Ele explode exponencialmente. Então, vamos lá. Com relação a essa estrutura genérica, constata-se que a gestão de risco do projeto só deve ser realizada na fase inicial do ciclo de vida? Não, não é porque os riscos diminuem tese, eu vou deixar de fazer a gestão de riscos. Na verdade, a gestão de riscos, você tem que monitorar e controlar esses riscos o tempo inteiro. Né? Você tem que consultar os envolvidos o tempo inteiro. Né? Pensa que o meu projeto trabalha com variação do dólar, com dólar, moeda estrangeira. Eu vou ficar monitorando a alta do dólar, a flutuação do dólar o tempo inteiro. B. O processo de aprovação de mudanças do projeto deve ser mais criterioso nas fases finais do ciclo de vida do projeto. Sim, considerando-se o atendimento à linha de base do custo. Linha de base do custo é aquilo que eu defini no orçamento, né? Os custos dos meus pacotes de trabalho. Opa, parece bacana. Vamos olhar as outras. C. O risco do projeto diminui à medida que o custo da mudança também diminui? Não, eles são inversamente proporcional. Um diminui, o outro aumenta. D. Os riscos diminuem ao longo do ciclo de vida do projeto, como consequência do aumento dos custos das mudanças. E como consequência, o custo da mudança aumentando é que faz o risco diminuir. O risco diminui porque o trabalho já está sendo executado, eu já estou testando as hipóteses ali, sabe? E vamos supor, eu vou construir um prédio e o terreno pode ser arenoso, pantanoso, e aí eu tenho um risco. No momento que eu boto a estrutura ali para furo a estrutura, esse risco já não existe. Por quê? Porque eu já furei, eu já conheço, aí deixa de ser risco. Mas não é pelo custo da mudança. E os custos de mudança na fase inicial do projeto são inexistentes? Não é inexistente. O zero está aqui embaixo, tá, galera? Não é inexistente. É baixo, mas não é inexistente. Tá? Então,
Nossa alternativa B mesmo. 2. Uma ferramenta útil que tem sido amplamente empregada por entidades públicas e privadas na adoção de processos de gestão de riscos é a cadeia de valor. Lembra do Michael Porter? Nela, os macroprocessos finalísticos e de suporte, bem como os processos que compõem cada macroprocesso, são representados graficamente. Ó, trouxe ela aqui. Lembra, eu tenho os processos de apoio ou de suporte, as atividades, né? E as atividades primárias, aquelas que tocam, geram valor diretamente para o cliente final. Essa é a diferença. A atividade de apoio gera valor para as atividades primárias. E, por sua vez, as atividades primárias ou processos primários, finalísticos, gerarão valor para o cliente final. E o que que é essa cadeia de valor, né, do Michael Porter? É o processo de mapear os fluxos mais importantes. Fluxo de entrada, saída, então todos os processos interrelacionados gerando macroprocessos. Eu posso até integrar fornecedor com a minha empresa com o distribuidor, até chegar no cliente final. Eu vou ter a cadeia de valor integrada. Nessa visão, causal, causa-consequência, entrada, saída, processos interrelacionados. Fechou? E aí eu entendo vantagem competitiva, eu entendo como eu gero valor para o meu cliente, etc. Ok, vamos voltar para a questão. Então, ao elaborar essa cadeia de valor, uma organização deve considerar que essa cadeia de valor o quê? Depende dos tipos e do nível de risco que a organização está exposta? Não, não tem a ver com os riscos. Facilita a visualização de forma sistemática de como a organização estabeleceu processos e de como eles interagem para criar valor? É exatamente, é para isso que a gestão da cadeia de valor funciona. Como se eu pegasse um helicóptero, eu sempre falo isso nas aulas de processo. Pego um helicóptero e subo, fisicamente mesmo, subo na minha organização. E aí eu vejo toda a minha organização lá de baixo. Lá de cima, né? Eu vejo lá de cima. Caminhãozinho, desde que ele entra com a matéria-prima, com o insumo, toda a matéria-prima sendo transformada em material em processamento, semi-acabado, acabado, produto acabado, e aí o caminhãozinho com produto acabado saindo uh, do meu deck para o cliente. Tá vendo como eu vejo todo o fluxo de geração de valor? É isso que é essa abstração que a cadeia de valor faz. Okay? Esse macro processo de forma holística, ponta a ponta. Às vezes eu faço, gesticulo e esqueço que não está aparecendo ali na câmera, mas você entendeu, né? C. Fornece a base para a definição do nível de tolerância a risco, não tem a ver com a gestão de riscos diretamente. Indica a estrutura organizacional utilizada, isso é organograma. E. Tem maior foco nos macroprocessos do que os de suporte? Não, eu trabalho de forma interrelacionada, tanto os primários como os de suporte. Questão 7. Agora a gente deu um salto ali, provavelmente eram questões de política pública, gestão de riscos mesmo, que aí são outros professores. 7. Uma das principais contribuições do BSC para a gestão é a adição da perspectiva não financeira ao monitoramento do planejamento estratégico, não ficar só olhando o dinheiro. Nesse sentido, a capacidade que a organização tem para manter seu capital intelectual com um elevado grau de motivação, satisfação, produtividade, está ligado a qual perspectiva? Lembra, o BSC são 4 perspectivas: financeira, clientes, processos e aprendizado e crescimento. Clientes tem a ver com a satisfação dos clientes, né? Então, market share, satisfação, retenção de clientes, etc. Financeira tem a ver com o dinheiro mesmo, ROI, lucratividade, receita, enfim, né? Faturamento. Tal. Aprendizado e crescimento tem a ver com as competências da organização e como que ela está aprendendo, evoluindo, inovando, melhorando. E processos internos tem a ver com os processos mesmo da organização, como que a gente está melhorando esses processos. Qual que foca nos colaboradores aqui, galera? Perspectiva da aprendizagem e crescimento, ok? É o nosso gabarito aí. Que ele fala, ó, motivação, satisfação, produtividade, capital intelectual, tudo tem a ver com aprendizagem e crescimento. Ó, clientes é uma perspectiva, operações não é uma perspectiva, integração estratégica também não, processos internos também. Aí sim. Só lembre o seguinte, a depender da organização, a gente pode e deve manipular essas perspectivas. Por exemplo, em algum vídeo aqui, algum bloco, eu gravei o mapa estratégico do MP do Rio de Janeiro. E lá eles trazem só 3 perspectivas e diferentes daquelas que o Kaplan e o Norton trouxeram quando fizeram o BSC. Por quê? Porque o BSC ele é adaptável, ele é flexível a depender das organizações. Por exemplo, uma organização pública não faz sentido ter a parte de cliente, mas sim cidadão, sociedade.
Às vezes não faz sentido ter a perspectiva financeira, mas sim a parte de valor, de impacto social, né, para a sociedade. Fechou? Para finalizar, a questão 10. Os depoimentos reproduzidos a seguir foram obtidos numa pesquisa de análise de conflitos em duas instituições públicas. 1. Existem conflitos e conflitos. Aquele conflito resultado do embate profissional, a forma como fazer, pode ser questionada com embasamento, ajuda a crescer. É aquela ideia assim, ó, eu tenho uma visão, você tem outra visão, mas juntos, de forma respeitosa, a gente tenta entender o outro, uma escutativa tal, para achar uma solução. E aí uma terceira, quarta, quinta ideia é gerada, além da nossa. Então a soma das ideias, elas são, não se somam, não, elas se multiplicam, há uma sinergia. Esse conflito é o conflito funcional. Só relembrando, né? Conflito funcional e disfuncional. O funcional é esse: posições divergentes, mas que a gente vai gerar inovação, sair do status quo, querer melhorar continuamente. Já o conflito disfuncional são aqueles conflitos ruins. Pode ser um conflito interpessoal, né? Não gosto de você. Pode ser um conflito na tarefa. Eu faço a tarefa de um jeito, fico cuidando como você está fazendo a tua tarefa. E pode ser um conflito de recursos, por exemplo. Ah, teu computador é melhor que o meu. Pode ser um conflito de processo. Como é que se dá o processo de tomada de decisão? Cada hora de um jeito diferente, né? A cabeça do chefe muda mais que a roupa. Isso é o conflito disfuncional. Fechou? Então vamos lá. O conflito funcional. Pode ser o A ou o B. Deixa eu colocar o apontador. Depois, as prioridades aqui na instituição são muito voláteis. A gente não sabe exatamente o conteúdo e os objetivos de trabalho. A tarefa muda muito que a gente deve fazer? Porque as prioridades estão constantemente mudando. Opa, isso daqui é um conflito de tarefa. Então, a princípio, letra B, mas vamos esperar um pouquinho. 3. Não existe companheirismo ou boas relações interpessoal. Cada um faz sua parte, muito vigia. Cara, só dá briga aqui. Isso é conflito de pessoas, conflito interpessoal, relacionamento. Duas poderiam ser aqui, né? Mas seguimos na B. E, por último, o administrador distribui as tarefas por competência ou por achar que alguém da equipe deve fazer, sem levar em conta a maneira como o trabalho deve ser realizado. Opa, a cabeça do chefe vai mudando, o processo de tomada de decisão muda, isso é um conflito de processo. Então, portanto, alternativa B, bacaninha. Beleza? Espero que você tenha ido bem nessa prova. Me coloco realmente à disposição aí. Lembra lá no Instagram, tem muita dica, tem motivação, enfim, piada ruim também às vezes, e bastante questões comentadas também. Aqui no YouTube a gente segue com um projeto bem bacana também de avançado de questões Sebrasp 2024. Tem muita coisa por aí também, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Tchau.